Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Vivian Borges, cabeleireira, educadora, especialista em cortes e eu ensino cabeleireiros a perderem o medo de cortar cabelo. Então, você que é cabeleireiro, iniciante ou profissional, eu te faço um convite para você permanecer aqui nesse vídeo, porque hoje eu vou dividir um pouquinho com vocês da minha história, da minha trajetória, caminho, né, que eu percorri para chegar até aqui e hoje me tornar uma educadora, uma cabeleireira reconhecida na minha cidade e também bem paga por isso, né? Eu acho que todo mundo gostaria, né? É o que todo cabeleireiro aspira, né? Ser reconhecido e ser bem pago por isso. E hoje eu vou começar a contar para vocês, então, como que foi meu início, né? Então vamos voltar um pouquinho no tempo, tem uns aninhos bons aí, gente. Depois vocês vão fazer as contas, né? Mas tudo começou, assim, a minha carreira em 1989, né, na época eu tinha 13 anos, e desde pequena eu sempre gostei de mexer com cabelo. Tem um porquê por isso, né. Minha mãe, no caso, teve 2 filhas, né, mulheres, eu e a minha irmã, e a Aline, a minha irmã, né, sempre com cabelo nasceu com cabelo mais lisão, mais tranquilo, era um cabelo muito fácil de arrumar e tal. Aí, quando eu nasci, meu cabelo já era todo mais enroladinho, né, mais difícil de arrumar e tal. E minha mãe, desde pequenininha, sempre cuidava do meu cabelo, eh, tentava, né, ver se deixava ele mais bonito, porque até então, na época, não tinha muitos recursos, né. Hoje a gente tem muito recurso. Hoje nós temos aí as progressivas, nós temos o botox, ou se quer ter o enroladinho, a gente tem todos os tratamentos de fitagem, que pode ter aquele cacho bonito, né. Nós temos muita coisa, mas naquela época, quase a gente não tinha recurso. Quem for dessa época vai conectar comigo agora, né. Época de Masterol, Neutrox, Shen da Avon, né, gente. Eu já usei Shen também. Então, minha mãe ali sempre querendo cuidar do meu cabelo, então eu já fui criada nesse universo, né, da mamãe sempre cuidando do cabelo. E aí, pequenininho, eu já queria o quê? Pegar as minhas bonecas e arrumar o cabelo delas, né? Tentava fazer trança, fazia cachinho, sempre ali querendo enfeitar minhas bonecas. E meu sonho até então era ter uma boneca que tivesse que na época tinha uma boneca que tinha uma cabeça só, era da marca da Estrela, viu? Acho que alguém vai lembrar também. Meu sonho era ter aquela boneca para que eu pudesse fazer os cabelos dela, fazer as maquiagens e tal. Então, quer dizer, desde pequena eu já tinha essa vontade de mexer com o cabelo. Então, aos 13 anos, eu já me matriculei à noite na escola, porque eu já queria muito procurar trabalho, que eu sempre tive vontade de trabalhar e tal. E eu conheci uma amiga na escola, né? Conversando com ela, ela falou para mim que trabalhava num salão de cabeleireiro. Quando ela me falou isso, nossa, eu fiquei assim. Nossa, eu fiquei muito assim, fiquei louca. Eu falei, gente, mas quantos anos você tem? Minha amiga na época tinha 14, eu 13. Eu falei, nossa, e você tá conseguindo? Já tá trabalhando? Ela já, tal. Eu sou ajudante. Aí eu falei para ela, eu falei, olha, faz assim, se um dia sua patroa lá estiver precisando de alguma menina também, você me fala, porque eu quero muito trabalhar, e meu sonho é trabalhar no salão de cabeleireiro. Aí tá, isso foi em fevereiro, gente. Quando foi em maio ela, Vivian, a patroa lá tá precisando de uma menininha, né? Porque a minha patroa na época tinha um salão muito reconhecido, aliás, até hoje, um grande salão aqui de Franca, uma grande profissional, e ela sempre pegava meninas pequenas, assim, e formava cabeleireiros, né? Ela ensinava, que isso é muito legal, né? Então, ela tinha essa vaga ali para mim, aí eu fui lá, ela já me contratou para ser ajudante. Isso foi então em 1989. E quando eu entrei lá, então, eu comecei como ajudante. O que que eu fazia? Segurava secador, lavava cabelo, fazia hidratação, aquele serviço todo de ajudante de salão. Mas ali dentro eu fui vivendo aquele universo, né, que ali na época era um salão muito grande, nós éramos chegou a ter 25 funcionários, pensa, uma estrutura muito grande, eu era uma ajudante de uma das profissionais de lá, e ali eu já comecei a ter aquele desejo também
de ser uma profissional também, né? Até porque quanto mais você se profissionalizava, mais dinheirinho no bolso, né? Porque ajudante ganha menos, né? Mas aí o que eu fiz? Eu comecei a praticar muito assim, cachinhos, né? Então, o tempo que eu estava sem fazer nada, eu sentava uma amiga e falava: deixa eu fazer cachinho no seu cabelo. Aí ficava lá treinando os dedinhos para fazer cachinho, fazia trança. Eu não ficava um minuto parada. Eu sempre queria estar mexendo com o cabelo, eu queria muito aprender. Por quê? Porque a hora que chegasse o cliente, eu queria já saber mais, né? E ali eu fiquei muito tempo, sempre ali treinando. Logo eu passei a ser escovista. Quer dizer, já subi um pouco, né? E porque a escova a gente já ganhava, além do salário, ganhava uma comissão. Então, além de eu já ser uma profissional, assim, mais reconhecida um pouco, ainda mais dinheirinho também, né? Tudo bem, ali eu fiquei escovista, aplicava uma tinta, hidratação e tal. Mas no corte de cabelo, eu não cortava, né? Porque no caso, minha patroa lá na época, todo mundo queria no salão só cortar cabelo com ela, né? Porque até então, uma grande profissional, vinha gente da região inteira para cortar cabelo com ela. Então, assim, a gente não tinha essa oportunidade de cortar cabelo, mas eu também nem sabia por onde começar, né? Porque, como assim, vou cortar cabelo? No caso, não tinha feito nenhum curso, né? Passados 10 anos que eu estava nesse salão, eu resolvi montar o meu salão de cabeleireiro, né? Eu falei, gente, agora eu quero ter meu salão. Até aí eu já estava né, com meus 23 anos, e resolvi montar o meu salão de cabeleireiro. Só que assim, né, gente, eu montei meu salão, né, só sendo escovista, e aplicava tinta e fazia algumas mechinhas, né, fazia um trabalho de coloração e de mechas também. Só que a parte de corte, eu não sabia nada, sabia assim, uma coisinha básica, tirar uma pontinha, fazer assim, repicadinho só nas pontinhas, assim, eu não tinha experiência nenhuma. Mas como eu era uma boa escovista, então vi que muita gente me procurar para fazer escova e tal. E ali tudo bem, eu estava ganhando ali meu dinheiro, fazia minhas colorações, as minhas mechas, só que o corte, alguma cliente que fazia escova comigo falava: Vivian, você tira então só uma pontinha, né? Por quê? Porque como eu não dominava, eu não incentivava o cliente a cortar o cabelo, né? Porque se a gente não domina uma coisa, a gente não fica incentivando, ai, vamos cortar. Eu até então tinha até medo que a cliente pedisse, porque era uma coisa que eu tinha medo de fazer, né? Porque eu só sabia mesmo cortar a pontinha, né? Fazer aquele repicadinho básico, cortar uma franjinha assim, né, gente? Aquelas franjinhas que ficava aqui, toda compacta. Quando eu vejo as fotos, eu falo, meu Deus, como será que eu já fiz isso, né? Eu acho que se você é dessa época, você fez também. Então, não foi só eu, não, vocês também fizeram. Então, o que acontece? E eu estava, assim, satisfeita com aquilo, de ter medo, né? Chegava alguma cliente, falava, ai, Vivi, eu estou pensando de fazer um corte assim, mais moderno. Nossa, aquilo me dava um gelo. Eu acho que tem muita gente também que já passou por isso, né? Falar, ai meu Deus, de ficar até sem dormir. Quando a cliente então falava assim, ai, eu estava pensando de cortar bem mais curtinho. Aí eu olhava aquela cliente com cabelo desse tamanho, eu falava, meu Deus, como assim? O que eu vou fazer? Aí foi onde eu falei, gente, eu tenho que aprender, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que procurar o que eu vou fazer para poder oferecer esse trabalho aqui no salão. Até porque, né, gente, corte de cabelo é o carro-chefe do salão. Primeiro, quando você corta o cabelo, você não gasta nada, a não ser tesoura, pente, um molhador e clips. Mas tem uma coisa, né? Você precisa do quê? Da mente. Você precisa de ter o quê? Um projeto também. Então, quer dizer, você gasta o quê? A mente, né? Você precisa de pensar, de projetar o que você vai fazer. Mas no processo em si, você não tem gasto com um secador, não tem gasto com tinta, né? Então todo mundo sabe, né, que o corte de cabelo é o trabalho mais rápido, que a gente ganha mais rápido. Uma delícia, não é? Ter a agenda lotada de corte de cabelo. Isso, não é isso que é muito bom também, porque a gente não tem custo, não fica 35 minutos esperando uma coloração, 4 horas esperando
resultado de mecha. Então, o corte de cabelo é uma coisa muito bacana, assim, que todo cabeleireiro sabe que é o que mais rende pra gente, que é mais rentável, é o corte de cabelo. E também, né, gente, a gente fideliza o cliente, porque que coisa chata, né? O cliente faz com você a coloração, faz as mechas e tudo, e corta com outro profissional, né? E a gente se sente muito mal, né, de não conseguir, né, oferecer esse trabalho para o cliente. Isso acontecia comigo. Então, tinha cliente que fazia tudo comigo, os serviços, e cortava em outro lugar, ou até cortava em São Paulo. Aí ali, um irmão meu que estava trabalhando comigo, ele me questionou e falou: Vivian, vamos atrás de curso, você tem que estudar, você precisa de aprender, porque senão, daqui 10 anos você vai estar do mesmo jeito, você vai estar aí só cortando as pontinhas, assim, se conformando com essa situação de sempre da pessoa cortar em outro lugar. Aí até quando vinha cliente que cortava em São Paulo, eu questionava, assim, falava: por que você corta lá em São Paulo? Aí elas falavam: ai, Vivi, nossa, os cabeleireiros lá faz uns negócios, o cabelo fica tão bonito, eles viram tesoura e tal. Eu peguei e falei: ai, gente, mas eu também posso fazer isso, né? Porque aqui em Franca a gente não tinha muito recurso em relação a cursos, né? Tinham poucos recursos. Aí eu peguei e fui atrás, o meu irmão foi atrás, foi onde nós conhecemos o Fernando Alves, né? Que é o meu grande ídolo, uma pessoa que eu amo muito, que foi, assim, meu mentor, Fernando Alves, ali em São Paulo. E eu conheci a academia dele e nós fomos lá. Fui lá, fiz a minha matrícula e comecei, né, a fazer o curso com ele. Só que assim, né, gente, não é uma coisa tão simples, né? Eu saía de Franca, né? Eu moro em Franca, né, que é interior de São Paulo, aqui perto de Ribeirão Preto, para quem não sabe. E até São Paulo são quase 400 quilômetros. Então a gente viaja quando vai de ônibus, né? Que tem o famoso cometa, né? São 6 horas de viagem. E eu fui lá, me matriculei para fazer um curso e era toda semana, é semanal. Então, geralmente, os cursos de cabeleireiros são nas segundas-feiras, né? Então, o que eu fiz? Eu trabalhava no salão terça, quarta, quinta, sexta, sábado, assim, gente, das 8 às 8 da noite, né? Você sabe, né? Salão, aquela correria. Na época eu fumava muitas formandas, porque como eu não cortava muito cabelo, eu tinha muitos desses outros serviços também, de formatura, maquiagem, tudo, né? E chegava no domingo, eu ia para São Paulo a- às 11 horas da noite. 11, meia-noite a gente ia. Eu ia, gente, porque meu irmão estava indo comigo também. Eu ia de ônibus, aqueles ônibus de sacoleiro, né? A gente ia no ônibus de sacoleiro, passava a noite no ônibus, chegava em São Paulo na rodoviária e o curso começava às 9. Nós chegávamos, a gente sempre chegava às 6. Aí ali a gente ficava um pouco na rodoviária, ali, esperando dar o tempo, né? Que lá era mais seguro. E depois a gente encarava os metrô da vida e vamos lá até no Jabaquara. Era chão, né? Quem já foi ou mora em São Paulo sabe o que é Tietê até Jabaquara. Mas que eu falei, gente, é claro que eu vou fazer isso, porque meu sonho era que se me tornar uma especialista em corte de cabelo, né? Então eu falei, eu quero aprender mesmo, porque eu sei que isso que vai ser a virada de chave da minha vida, eu ser uma especialista em cortes de cabelo. Tá, mas então tudo valia, né? Chegava lá no curso, aí tá, no primeiro dia de aula, foi a hora que eu vi o Fernando, e na hora, assim, eu sei que alguém já conhece ele, já viu o jeito, ele é aquele português, né, tal, e ele tinha um jeito, assim, na hora parece aquela coisa assim, da gente julgar, não gostei muito do jeito, aquelas coisas, né? Mas quando ele cortou o cabelo, gente, acabou tudo, assim, todo o meu preconceito, todo o meu, tudo acabou. Porque eu falei, gente, ele pode fazer o que ele quiser, mas ninguém corta cabelo igual esse cara corta. Não tem, gente, ele era assim um gênio. Eu olhei aquilo e falei, é isso que eu quero para mim. Então, eu vou fazer o que eu puder, eu vou fazer tudo o possível, porque eu quero aprender a cortar cabelo
desse jeito, né. Então, é claro que depois eu fui conhecendo o Fernando, nossa, aí ele era um paizão para mim, foi assim, depois eu fui vendo que não era nada daquilo que eu pré-julguei. Isso às vezes acontece, né, gente, a gente às vezes vai em uns cursos, assim, fica olhando, já fica querendo ver alguma coisa, mas se a pessoa vai lá e mata a cobra e mostra a cobra morta, velho, aí não tem jeito. Aí a gente tira o chapéu, porque foi lá e fez aquele trabalho lindo, não tem como a gente negar, né, não tem jeito da gente desver o que a gente viu. Então ali eu me interessei muito, ali eu tive certeza do que eu queria. Eu falei: "Eu vou ser uma especialista em corte de cabelo". E tá, isso eu fiquei ali em São Paulo fazendo esse curso, eram 6 meses. Então, essa minha que eu contei para vocês, Franca, 6 horas de viagem, ficar na rodoviária, chegar na escola, terminava o curso na academia, né, que ele tinha academia, terminava às 5 da tarde, eu e meu irmão correndo, mas assim, gente, correndo para pegar o metrô, mais 35 minutos de metrô para chegar na rodoviária, pegar o ônibus para Franca, mais 6 horas, chegávamos em Franca quase 2 horas da manhã. Isso eu fui fazendo durante era 6 meses, mas eu fiz mais tempo, eu vou contar por quê, que aconteceu nesse tempo todo. É, uma coisa interessante que eu posso falar para vocês é assim, que logo que eu comecei já a estudar, o meu corte no salão já começou a mudar, né. Então, o que eu falo para vocês do interessante, que quando a gente se propõe a aprender a ser um especialista, quando você já começa a ver aprender, você já começa a pôr em prática. E isso já aconteceu comigo, né. Na época eu até cobrava, ai gente, era não tem jeito de eu falar, porque é tantos anos atrás, vamos dizer assim que era 40, seria 40 cruzeiros, não sei, alguma coisa assim. E assim que eu já comecei a estudar, eu já comecei a melhorar o meu corte de cabelo. E a cliente já foi percebendo, né, que eu estava melhorando. Aí elas: "E aí?" Eu falei: "Não, eu estou indo para São Paulo, eu estou aprendendo e tal". E com o aprendizado vai te trazendo o quê? Confiança. E ali eu comecei a ficar mais confiante, aí eu vi o Fernando fazendo algum corte, no outro dia eu já chegava no salão, né, já punha a coitada da minha irmã lá: "Lilian, vem cá, vamos fazer seu cabelo, aprendi um corte aqui". Ai, gente, teve um lá que eu cortei e de repente a franja dela foi parar aqui. Ah, bem, spray, pomada e tal, luzes, fomos pro shopping, todo mundo perguntando quem tinha cortado o cabelo dela. Era eu, né, que tinha estragado, mas tudo bem, mas eu estava ali, enfrentando e já fazendo. E é isso, a gente já começa a pôr em prática, e eu falo ter estragado assim, né, gente, é porque ela era de irmã, né, então a gente é um pouquinho mais audaciosa. Agora é claro, o cliente a gente vai mais devagarzinho e as clientes, assim, já começaram a notar. Então essa é a vantagem, né, de quando a gente começa já a estudar, a a especializar, se propor, é só a vontade, parece que já dá um clique, né, e você já vai passando isso já para o cliente logo de imediato, né, ele já começa a sentir a transformação. E consequentemente, o seu preço começa a subir também, né, então aí meu corte começou a aumentar mais um pouquinho, aí já começou a cliente ir: "Ai Vivian, eu vi um cabelo que você cortou de uma outra menina". Até então eu era indicada por escova. "Ah, ela escova super bem. Ah, ela faz umas mechas bonitas". Mas a de começou a mudar, né, aí começaram a me procurar, porque meu corte começou já a fazer diferença. Mas é porque eu sempre, né, aplicada ali em São Paulo e querendo, né. Por isso que eu falo assim para vocês, né, que hoje eu sou uma educadora, ainda vou chegar aí, que é isso, gente, quando você se propõe, já é um grande passo. Quando você fala: "Eu vou ser", você já deu um passo muito grande. O resto parece que flui depois, tudo vai acontecendo. Mas o mais importante também é você encontrar o lugar certo, né, para se educar, porque se você fica cada hora você está numa academia, cada hora pegando uma coisa de cada um, acaba te confundindo. E eu, nesse caso, eu sempre fui muito fiel. Eu falei: "Eu quero aprender o que eu puder ali com o Fernando".
não ficava pulando, não. Eu fiquei ali muito tempo. É claro que depois eu fiz outras coisas, eu fiz Tony Guy em Londres, fui para Londres, me especializei lá também. Fiz, né, fiz aqui no Brasil muita coisa boa, fiz pivot point, fiz longueiras, fiz várias coisas depois. Mas o meu início, a minha base, a minha estrutura foi ali com o Fernando. Então, é muito importante assim a gente pegar um guru, se você gostar dele, você se conectar com o trabalho dele, você vê que ele é um bom professor, um bom profissional, gruda nele, gruda, porque ali você vai sempre ver ele fazendo as mesmas coisas, você vai acabar pegando, você pega até os vícios, assim, né? O Fernando tinha alguns vícios assim, e eu também começava a fazer até assim. Então, até isso a gente começa a pegar. E agora, eu voltando lá à história do Fernando, quando deu mais ou menos na época de eu terminar o meu curso, que eram 6 meses, e a gente tinha, né, as bonequinhas, né? E eu tinha lá minha bonequinha, que a gente cortava nas modelos, e eu tinha feito o corte bem bonito lá tal. Aí o Fernando estava passando assim, perto, ele olhou e falou: quem fez? Quem cortou esse cabelo? Quem cortou esse cabelo? Aí o pessoal falou: ah, é a menina ali, a menina de Franca, né? Aí ele olhou, pegou minha boneca, olhou e falou assim: perfeito. Aí ele me chamou, né? Ele falou: "Ô, querida, você cortaste aquele cabelo, né?" Falei: ah, fui eu, tal. Aí ele falou: ó, tu não queres trabalhar aqui na minha academia? Né? Aí ele me convidou, né, para trabalhar lá na academia, porque como fazia 6 meses que eu ia, né, toda semana, eu também fiz amizade com todo mundo. E ali, quando eu terminava o meu corte de cabelo, eu ajudava os outros meninos. Então, ali também eu descobri a vocação que eu tinha para ensinar, né, para educar. E eu nem sabia que eu tinha, não, gente, mas os meninos tinham dúvidas, eles vinham e eu ia lá e ajudava. No que eu ajudava, os outros olhavam assim, eles. Tinha hora que, ao invés de chamar os professores, o professor, eles me chamavam: ô, Vivian, me ajuda aqui, porque às vezes o professor estava ocupado, né? Nós tínhamos uma turma de 23 alunos, então eu sempre auxiliava, né? E ali o Fernando já, o pessoal já tinha comentado um pouco com ele, e ele vendo a bonequinha que eu cortei, ele me fez esse convite, né? Falou: ó, Vivian, me convidou para trabalhar lá. E ele sabia dessa minha dificuldade, né? De morar em Franca, de viajar. Ele até, né, sempre me assim, sempre falava, ó, gente, essa menina viaja, né? Ela vem para cá toda semana, tal. Que então ele achava isso muito bacana, assim, o meu esforço, né? Aí eu falei, não, eu topei, porque eu sabia que se eu ficasse mais tempo ali, mais tempo na academia, mais eu ia aprender, né? Então foi uma troca, né? Eu me dediquei também a ser uma ótima professora e em troca disso eu tive ali o privilégio de estar ali trabalhando na academia dele e do lado dele, né? Isso para mim foi assim, não tem o que falar, né? Foi muito importante na minha vida. E ali, então, o Fernando me deu uma turma, né, de alunos, né? Falou: ó, querida, né, tá aí a sua turma. Na época tinha 22 alunos matriculados, né, na minha turma. Aí eu peguei, né, fiquei toda feliz, falei: nossa, que legal, 22. Aí eu até falei: ai, Fernando, ó, no dia então da formatura dos meus alunos, eu quero fazer um coquetel, eu quero isso. Já estava planejando, né, gente? Porque eu, nossa, estava muito feliz de poder, né, ser professora ali. Aí ele até falou para mim, ele falou assim: ó, querida, me desculpa, eu sei que tu tens muita vontade, mas as pessoas não conseguem terminar o curso. Sempre as pessoas param, né, no meio do caminho. Aí eu falei: ah, não. Eu falei: não tem, não para. Aí ele falando, né, que as pessoas, os alunos sempre desistiam. Aí eu falei para ele, eu falei: olha, só que tem uma coisa, na minha turma, ninguém vai desistir. Eu vou ensinar, eu vou ficar ali, vou me dedicar, e todos vão formar. Aí ele falou: querida, infelizmente não é isso que acontece. Aí na hora eu ainda falei: ó,
faz assim, pode, no máximo, se 2 sair, tudo bem, mas são só 2. Mas no resto, eu tenho certeza que eles vão terminar, vão concluir. Ai, gente, como diz, maldita língua, né? Eu falei 2 e foram mesmo 2 meninas que saíram, mas tem um porquê até. Elas mudaram em São Paulo. Elas eram irmãs, moravam não sei que cidade, que estado, aliás, que era. Sei que era no Nordeste. E elas falaram, toda tristes, lá, nossa, Vivian, que pena, a gente estava gostando tanto do curso, mas a gente vai ter que ir embora, né? Elas iam voltar para a cidade natal delas. Então, foram as 2 que saíram, né? Que eu tinha falado. E pela primeira vez lá na academia, a gente conseguiu fazer uma formatura com todos os alunos, né? Então, ali eu vi que a educação era uma coisa que eu gostava muito. Voltei para Franca e aí nisso eu participei do campeonato em Ribeirão Preto de corte de cabeleireiros, né? Era uma perfumaria bem famosa lá de Ribeirão, né? Fizeram um campeonato e eu participei, fui de bobeira. Falei, eu vou, né? Peguei minha irmã lá, falei, Lília, vamos lá, você vai ser minha modelo. Vou fazer uma coisa simples lá e vamos ver o que vai dar, né? E nisso tinha 28, né? 28 cabeleireiros concorrendo. De repente, né, a gente fez, eu acabei ganhando o primeiro lugar, né? Falei, nossa, eu fiz uma coisa tão simples, né? Mas era o caso, né, gente? Eu achava que era muito simples, mas não é. É que o simples bem feito, ele dá um resultado, né? E ali, a hora que eu estava participando, era ao vivo, né? Corte ao vivo, os juízes, tudo olhando, eles viam, né, minha postura, posição de mão, né? A ondulação, posição de dedo, via todo, né? A minha postura, como que eu projetava as mechas e tudo. Então, eles viram que eu não dancei catira ali, né? Fiz só uma firula. Porque às vezes tem alguns resultados, né? Eu acho que vocês, né, quem é cabeleireiro sabe disso. Tem alguns resultados aí que a gente às vezes vê que, né, tem muita firula, mas o corte de cabelo mesmo, né, uma técnica, não tem. E todo o cabelo que não tem uma técnica replicada, alguma coisa, a cliente lava depois, né, não tem mais nada, tem disso. Então, como eles viram que foi uma coisa bem feita, bem técnica, e que para mim foi muito simples, para mim eu fiz a coisa mais simples do mundo. Eles me deram o primeiro lugar. E esse primeiro lugar foi um divisor também de águas, porque aí o pessoal da minha região, o pessoal de Ribeirão, foi em Ribeirão, né? Aí o pessoal ficou sabendo, aí o pessoal de Franca ficou sabendo, que aí foi para jornal, não sei o quê. E ali, além de eu pegar a fama, né, de ensinar, também, no caso, no salão, eu peguei fama também da moça que ganhou o campeonato, né? Então, mais clientes, comecei a ter mais clientes ainda. Então, quer dizer, resumindo, o corte de cabelo, ele que foi um divisor de águas na minha vida, né? Na minha profissão, porque era uma coisa que eu aspirava e que eu busquei. E assim, gente, eu falo para vocês, assim, de toda essa minha trajetória, só que tudo foi muito prazeroso. Igual, né, eu dou cursos aqui, já formei muitos cabeleireiros aqui na minha cidade, na minha região, vieram gente já de muitos lugares para aqui da nossa região toda, e eles vinham, é uma coisa assim prazerosa também. Por que que é prazeroso? Porque quando você começa a estudar, começa a entrar nesse universo, sua mente vai abrindo, e você vai se apaixonando, e outro principal, você já vai tendo resultado no seu salão. Isso que é o melhor, porque você já começa a falar para a sua cliente que você está estudando, a cliente já dá aquela animada, e você já começa a replicar o que você aprendeu. Por quê? Porque então, o que eu fiz? Eu desenvolvi um método, né? Aqui, quando eu vim para Franca, eu falei, eu vou desenvolver um método aqui mais fácil, mais prático, mais assim, rápido também e bem didático, né? Para que meus alunos possam ter a resposta que eu tive, né? Porque eu vivi isso, então eu tive uma resposta muito significativa e eu formatei, né? Um curso muito bacana. Só que então eu sempre estava no físico, né?
era só presencial. Até nos próximos conteúdos, nos próximos vídeos, cada dia eu vou falar um pouquinho de alguma coisa, eu vou até mostrar, tem as fotos aqui da turminha lá que estudou comigo, foram bastante pessoas mesmo, muito, mas sempre no físico, né, no presencial. Até então não existia o virtual. Mas aí você vai cansando, né, eu fui cansando, porque além de estar com o salão lotado, a agenda cheia, chegar na segunda, que é o único dia que a gente tem de descanso, eu tinha que dar aula, então foi chegando no ponto que eu já estava começando a cansar. Aí foi onde, né, eu comecei a ver que esse virtual estava começando a, a ficar legal, assim, e eu aprendi muita coisa no virtual, né? Inclusive, quando eu fui para Londres, eu trouxe vários, gente, era fita, né, na época, né, aquelas fitas de DVD, vários estojos, né, e de vídeos, eu consumi aquilo muito. O Fernando também tinha kits de vídeos também, então eu já sabia que o virtual funcionava. Só que, na época, tudo bem, eu podia ter o curso gravado, mas como que eu ia distribuir? Não tinha como eu distribuir, porque a gente ainda não tinha o Instagram, a gente não tinha o Facebook, a gente não tinha essas ferramentas, né? E o YouTube ainda estava caminhando, talvez assim, parece que eu tinha aquela coisa, queria muito no virtual, né? Mas agora foi passando o tempo, eu fui vendo que o tanto que é legal, o tanto que é replicável, né? Porque eu, durante a pandemia, principalmente agora, eu consumi muito esses cursos de outros profissionais, porque eu gosto muito de cortar cabelo e gosto muito do Chanel, gosto do cabelo curto, gosto de repicar. Vocês vão me seguindo nas redes sociais, vocês vão ver que vai ter muito cabelo caindo no chão e é o que eu vou ensinar para vocês, tá? A perder o medo de cortar cabelo. Sabe como que perde medo? Com sabendo o que fazer, né? É estudando e que você vai pegando confiança. Aí você perde. E assim, né, gente? Você também começa a ser mais remunerado, né? É muito bom também ser bem pago por isso. Hoje eu sou, né, cabeleireira aqui em Franca, uma cabeleireira bem reconhecida, uma educadora também, e também sou bem paga por isso. Então isso é muito bom, né? Eu acho que vocês também gostariam, né? Então é isso. Agora eu resolvi vir pro virtual e estou montando já toda a minha estrutura do meu curso, porque é um método muito bom, ele já deu certo, né? Porque vários alunos já fizeram, né? E eu tenho histórias e histórias, logo nos próximos vídeos eu vou postando para vocês, assim, de que eu vou conversar com eles, vocês vão conhecê-los e ver, assim, a mudança que teve na vida de vários alunos que passaram aqui comigo. E você, com certeza, também vai ser um desses aí que vai conectar comigo, vai segurar na minha mão e a gente vai caminhar junto e vai ser, para mim, um grande prazer levar vocês ao sonho de vocês, que é o que ser um especialista em corte de cabelo. Nunca mais ter medo de cortar cabelo. Aquela pessoa que quando o cliente vai lá, mostra a foto e fala assim, ó, eu quero esse cabelo. Você fala, agora, tá? Então, você vai se tornar esse cabeleireiro, porque eu me tornei, né? De uma menina de 13 anos que era ajudante, né? Hoje eu estou aqui com o meu salão bem estruturado, feliz, e educando, ensinando pessoas. E eu falo que a minha missão hoje é ensinar. Eu amo ensinar e para mim é um prazer muito grande mesmo, quando eu ouço os meus alunos falarem que a vida deles mudaram, né, através da educação, que é o que? O corte de cabelo, né? E é isso aí, gente. Eu acho que vocês puderam conhecer um pouco mais da minha história e vai ter muito mais coisas aí pela frente, né? Hoje eu fiz esse vídeo e toda semana eu vou estar postando, tá? E também vai ter conteúdos, tá? Assim, já vou mostrar para vocês várias coisas, já introduzi vocês nesse universo do corte de cabelo, para você já olhar e falar assim: eu vou também ser um especialista em corte de cabelo, eu vou perder o meu medo de cortar cabelo, tá bom?
Então essa é a minha história, um pouco, né, gente, porque tem história para chuchu. Eu estava olhando até minha carteira profissional ontem em casa, né, antes de vir gravar o vídeo, são 34 anos de profissão, vou fazer agora em março. Acho que vocês acabaram fazendo a conta, descobrindo a minha idade, né, mas não tem problema não. Mas são 34 anos de história, muita história, mas também de valeu a pena tudo, 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 tudo. E agora eu quero, né, que vocês estejam comigo, eu quero estar do lado de vocês, de cada um, de cada sonho. E não importa a idade, não importa se você tem, acabou de formar, se você já tem 20 anos de cabeleireiro, mas ainda você não conseguiu ser reconhecido, às vezes você ainda não consegue cobrar mais o seu corte. Então, eu quero estar ali do seu lado e eu vou fazer de tudo para que você tenha, seu sonho se realize. E eles vão se realizar, que vai ser de ser um excelente profissional, reconhecido na sua cidade, no seu bairro, no seu estado, quiçá no Brasil, né? Como não? Tá bom? Então, um abraço, fique com Deus. Na próxima a gente se encontra e vem por aí mais e mais vídeos. Escreve aí no meu canal, tá? Para vocês estarem recebendo aí sempre as notificações também, aperte o sininho aí. E vão me seguir aí, e sempre vai ter conteúdos legais para vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima.